Já está aqui comigo o Dr. Gilberto Laorgue Nunes, que vocês sabem que agora é colunista do programa da Regina e sempre vai trazer temas super importantes aí, né? Sobre o nosso coraçãozinho aqui. E aí, hoje ele, aliás, vai falar de duas manifestações clínicas que a gente ouve falar muito, né? E muitas vezes a gente não sabe direito qual é a diferença, o que é o que, né? Que são a angina e o infarto, né? Eu acho que para começar, então, são manifestações clínicas diferentes? Vamos explicar direitinho. Então, na realidade, angina e infarto são manifestações clínicas, ou seja, ambos significam que o paciente está tendo uma dor no peito, tá? E são manifestações da mesma doença. No peito mesmo? No peito, geralmente é no peito. Porque às vezes fala, começa no braço e tal. Geralmente é no peito, né? Eu vou comentar sobre as diferentes possíveis manifestações dessa doença. Mas só para ressaltar que, na realidade, elas são extremos de uma mesma doença, chamada aterosclerose das artérias coronárias, ou seja, depósito de gorduras nas paredes das coronárias que vão gradualmente estreitando a luz e levando a entupimentos, certo? Quando esse processo é lento, certo, que a coronária vai gradualmente estreitando, em determinado momento, geralmente quando essa obstrução é maior do que 70%, ou seja, obstrui em mais de 70% a luz da coronária, começam a surgir os sintomas de angina, que caracteristicamente são o quê? É uma dor geralmente localizada no peito ou nesse osso aqui chamado de esterno, tá? Ela tem aspecto de um aperto, certo? Ela pode se irradiar para o braço esquerdo, para o braço direito, às vezes para a mandíbula, também é uma manifestação bem característica, tá? E ela classicamente é desencadeada pelo esforço físico. Então a pessoa está caminhando, começa a dar uma corridinha, dói o peito. Ela para de correr, essa dor alivia. Então, esse é o quadro clássico da chamada angina. Angina é um quadro estável, então a gente chama de angina estável, que ela é desencadeada por esforço. A frequência cardíaca subiu muito, não passa sangue suficiente para aquela obstrução, o músculo cardíaco recebe menos oxigênio e a maneira dele pedir socorro é doendo, né? Então, é por isso que um dos exames para se fazer o diagnóstico dessa doença é o teste ergométrico, em que a gente coloca o paciente numa esteira, ele começa caminhando, depois começa a trotear, a gente aumenta a inclinação, de maneira a ele fazer uma carga de esforço bastante intensa, para se houver alguma obstrução em coronária, ele ter a manifestação tanto de dor ou na monitorização do eletrocardiograma, que mostra alterações típicas. E o infarto? O infarto é o outro extremo. O infarto é uma oclusão aguda de uma coronária. Então, ele geralmente representa uma placa de gordura que sofreu uma fissura, essa gordura foi exposta à corrente sanguínea, isso ativa o sistema de coagulação e se forma um coágulo em cima. E esse coágulo termina de obstruir 100% a coronária. Então, ele corta a irrigação do músculo que está sendo irrigado por essa coronária. Consequentemente, se a gente não faz nada, o músculo morre. Então, na realidade, eles são manifestações da mesma doença, só que uma num extremo mais simples inicial e outra num extremo muito mais grave, que a gente tem que tomar atitudes imediatas para salvar a vida desse paciente. São tratáveis? Todas elas são tratáveis, tá? A primeira opção para o tratamento da angina estável são medicamentos, tá? A gente geralmente só progride para fazer um cateterismo visando fazer uma desobstrução de uma coronária se os sintomas não são controlados pela medicação ou se existe uma área grande do músculo cardíaco em risco. Isso a gente consegue ver por exames como a cintilografia do miocárdio e a ressonância magnética do coração, né? E esse tratamento cura ou ele é um tratamento para a vida? Ele cura, a gente desobstrui essa coronária. Hoje em dia, em 100% dos casos, colocando aquelas molinhas de metal stent. Eu só não quero dar spoiler porque isso vai ser tratado na parte específica do tratamento. Agora, o infarto, eu estava até dizendo aqui nos bastidores que a gente tem ouvido muita gente dizendo fulano morreu de infarto e a gente fica preocupado, será que está acontecendo alguma coisa? E às vezes muito jovens. Sim. Inclusive tem também a frase que se diz assim, a pessoa quanto mais jovem é, pior é o infarto. Isso procede? Isso é uma meia-verdade, né? Por quê? Porque normalmente a obstrução no jovem tende a ser a mais abrupta e ter menos placa de gordura e mais coágulo. Já no idoso, que tem um processo de aterosclerose que durou anos, por exemplo, a tendência é que tenha mais placa de gordura e um coágulo menor. Mas isso tem exceções, evidentemente, né? O importante é a gente ressaltar que realmente a incidência dessas doenças, infelizmente, não tem diminuído.
Apesar de todas as campanhas que a gente tem feito, tá? Ela tem aumentado. Ano passado, mais ou menos 400 mil pessoas morreram no Brasil por infarto ou acidente vascular cerebral, que é a manifestação dessa aterosclerose, só que dessa vez no cérebro, certo? Então, assim, é importante, em primeiro lugar, aquelas questões de prevenção, vida saudável, etc. Mas é mais importante ainda, nesse caso específico, que as pessoas saibam reconhecer os sintomas de um infarto ou de uma angina. Porque o que a gente vê frequentemente são pacientes que apresentam manifestações que não são tão típicas, às vezes é um desconforto na boca do estômago, às vezes é só uma dor na mandíbula, às vezes dói só o punho, às vezes dói as costas, e a pessoa não consegue identificar que ela pode estar tendo um infarto. Então ela fica em casa e aí perde um tempo precioso que podia ser, no qual podia ser realizada um cateterismo de urgência e uma desobstrução dessa coronária. Então, a educação em relação aos sintomas de angina e infarto é muito importante para que o atendimento médico seja procurado o mais rápido possível e, consequentemente, a gente consiga salvar vidas e preservar a função do músculo cardíaco, que é uma coisa fundamental também. Com certeza, viu? E é isso, a gente vai sempre estar trazendo esses assuntos aqui, que é para estar alertando as pessoas direto, né? Obrigada por hoje também, doutor Eu que Gilberto. agradeço. Valeu.